Bom, essa primeira questão é um tipo de questão muito comum, né, em vestibulares, no Enem. Eu tenho um recipiente na forma de um paralelepípedo e as dimensões desse recipiente são 80 centímetros de comprimento, 40 de altura e 50 de largura. Beleza? E eu vou colocar uma pedra aqui, né? Esse recipiente tem água e a altura da água vai variar. O que acontece? Quando eu coloco um objeto, esse nível de água aqui que aumenta, ó, é exatamente o volume do objeto, se o objeto fica totalmente submerso. Por quê? O espaço que o objeto ocupa, né, a água vai ter que subir para dar espaço para ele. Então, essa variação no volume de água é suficiente para calcular o volume do objeto. Então, tem que fazer esse voluminho aqui, ó, que é um paralelepípedo também, com 80 de comprimento, 50 de largura e 3 de altura, que é o aumento no nível. Então, o volume vai ser 80 vezes 50 vezes 3. Multiplicando aqui, vai dar 12.000 centímetros cúbicos, certo? Só que eu preciso saber o volume em litros. Então, vou fazer que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. E 1 litro contém 1.000 ml, 1.000 mililitros, né? Então, para eu passar de centímetro cúbico, que é o mesmo que o ml, para o litro, é só eu dividir por 1.000. Então, esse volume vai ser de 12 litros. Essa segunda questão, que envolve a quantidade de vértices, arestas e faces de um poliedro, também é um tipo de questão muito comum. O que eu vou fazer? Para calcular a quantidade de arestas, eu vou pegar as 12 faces pentagonais, vou fazer 12 vezes 5, cada pentágono tem 5 lados. E vou somar aqui 20 faces hexagonais, 20 vezes 6. E depois eu vou dividir por 2, né? Porque quando eu vou unir dois polígonos para fazer o poliedro, o lado de um polígono com o lado do outro vai virar apenas uma aresta, né? Então, essa quantidade que eu fiz, olha, é o total de lados dos pentágonos e o total de lados dos hexágonos. Aí eu dividi por 2, vou ter a quantidade de arestas. Então, aqui vai dar 60 mais 120 dividido por 2, que vai dar 90 arestas. E depois eu vou usar aquela fórmula de Euler, que é o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces tem que ser igual a 2. Aí eu vou substituir os vértices, eu não sei, as arestas são 90 e as faces são 12 mais 20, 32 faces, igual a 2. Aí eu vou passar para o outro lado, né? Vai ficar 2 menos 32 mais 90, certo? Então, vai ser 60 vértices. Então, a resposta dessa questão é 60. Nessa terceira questão, eu tenho um recipiente na forma de um paralelepípedo e eu vou colocar água até 65% da sua altura. Como a altura dele é 10, 65% de 10 vai dar 6,5 centímetros. Então, eu vou encher até 6,5 centímetros. Para eu fazer o volume dessa quantidade de água, né? É só eu fazer comprimento vezes largura vezes altura e tem que dar 104 ml. O comprimento, a largura e a altura vai ficar x vezes 4 vezes 6,5. Como eu multipliquei tudo em centímetros, eu estou trabalhando com centímetro cúbico, que é a mesma coisa do ml. Então, eu posso usar o 104 aqui, eu não preciso transformar ele. E aí, é só eu resolver essa conta aqui. O 6,5 vezes 4 vai dar 26x igual a 104. Então, o x vai ser o 104 dividido por 26, que vai dar 4 centímetros, né? Já que eu estou trabalhando tudo com centímetros, então o x que tá faltando ali no paralelepípedo, né? Na base dele é 4.
Bom, nessa questão 4, eu tenho um problema de prisma, que eu preciso calcular o volume. Então, nós vamos lembrar que o volume do prisma vai ser área da base vezes a altura, né? Então, essa fórmula aqui você pode usar para prismas de qualquer tipo e cilindros. Pode ser prisma reto ou oblíquo, cilindro também reto ou oblíquo. Então, essa fórmula aqui é uma fórmula importante para a gente guardar para calcular volume, tá certo? Esse prisma, eu tenho a área da base dele, é 27 raiz de 3 sobre 2. E essa base é um hexágono, né, regular. E aí, eu vou pegar esse 27 raiz de 3 sobre 2 e vou igualar com a área do hexágono regular. Eu faço assim, ó, 6 vezes a área de um triângulo equilátero. E essa fórmula da área do triângulo equilátero. Então, essa fórmula também é importante você guardar, porque você vai usar para triângulo equilátero e para hexágono regular também. Então, eu vou descobrir o lado, esse L aqui, o lado do meu hexágono, que vai ser a aresta da base do prisma, certo? Aí, eu posso cancelar a raiz de 3 aqui, dos dois lados, né? E vou multiplicar cruzado, tá certo? Então, vai ficar esse 6L ao quadrado vezes 2, 12L ao quadrado, e esse 27 vezes 4, que vai dar 108. Aí eu vou passar esse 12 dividindo e vou descobrir o L ao quadrado, que vai dar 9. E aí, o meu lado, então, vai ser 3. Então, esse 3 que eu achei é a aresta da base do prisma, correto? E tá falando que a altura desse prisma mede o dobro da aresta da base. Então, eu já vou saber que a altura dele vai ser 6. Já trabalhando em centímetros cúbicos, né? Centímetros quadrados, então esse aqui é centímetro, esse aqui é centímetro também. Aí, para calcular o volume agora tá fácil, né? Porque eu já tenho a área da base, já foi dada na questão, eu descobri a altura, aí é só multiplicar. O volume desse prisma aqui vai ser 6 vezes 27 raiz de 3 sobre 2. Você pode simplificar o 6 por 2 aqui, vai dar 3 vezes 27 raiz de 3, 81 raiz de 3 centímetros cúbicos. Então, essa é a resposta da questão 4. Nessa questão 5, eu preciso fazer um cone circular reto, né? E eu vou fazer a lateral desse cone com um setor circular. Quando eu tenho o setor circular, que forma aqui a lateral do cone, ele tem um ângulo de abertura e o raio desse setor vai se transformar na geratriz do cone. Então, na hora que eu enrolar essa cartolinazinha, vai virar um cone, né? E aqui vai ficar a geratriz, certo? O que mais que eu sei desse cone? Eu sei que o raio da base é 4 e que a altura é 3. Beleza? Então, aqui vai formar um triângulo retângulo, olha. Você pode calcular a geratriz pelo teorema de Pitágoras, ou você pode observar que é o triângulo 3, 4, 5. Então, a geratriz aqui vai dar 5. E aí, com o valor dessa geratriz, eu consigo calcular esse ângulo que eu preciso aqui, ó, que é o ângulo θ, tá certo? Quando eu quero achar esse θ em graus, é só eu fazer 360 graus vezes o raio sobre o G. Então, isso aqui é uma fórmula, né, que funciona para qualquer cone reto que eu queira saber o ângulo do setor circular que forma a lateral desse cone. Então, eu vou substituir aqui, né, o valor do meu θ, vou calcular o θ, colocando 360 vezes o raio, que é 4, e sobre o G, que é 5. Então, é só eu fazer essa conta que já vai dar a resposta do meu problema. Eu vou simplificar primeiro, vou dividir o 360 por 5. Vai ficar mais fácil aqui, que vai dar 72. E vou multiplicar por 4, que vai dar 288. Então, na verdade, deu um ângulo aqui bem maior, né? Essa figura que eu fiz não tá assim muito condizente com o valor real dele. E a resposta do problema é isso.
Nessa questão 6, eu tenho um cilindro equilátero. Como que é um cilindro equilátero? Ele tem o diâmetro igual à altura. É um cilindro reto, né? Então, essa medida aqui, ó, vai ser a mesma dessa, beleza? Esse cilindro equilátero, ele tem o perímetro da base igual a 28π. Como a base é uma circunferência, esse 28π eu vou igualar com o comprimento da circunferência, que é 2πr. E eu vou descobrir o valor do raio. Cancela o π aqui, o raio vai dar 14, beleza? Então, esse cilindro tem o raio 14, então aqui vai ser 28 e aqui 28. Certo? O diâmetro e a altura vão ser iguais a 28, porque o raio vai ser 14. Essa relação, né, do diâmetro igual à altura só funciona quando o cilindro é equilátero, tá certo? Então, isso aqui é uma propriedade específica, né, para esse tipo de cilindro. Para outros tipos de cilindro, nós não vamos usar isso, tá ok? Então, nós vamos fazer agora a área total desse cilindro, porque eu já tenho o raio e a altura dele, eu consigo fazer a área total. Quando eu planificar esse cilindro, o que vai ter? Eu vou ter um retângulo, né? O comprimento desse retângulo é o perímetro da base, que é 28π, e a altura desse retângulo é a altura do cilindro, que é 28, certo? E os dois círculos aqui, que formam as bases, com raio 14. Então, quando eu pedir a área total, eu fazer a área dessas figuras planas aqui, o retângulo e os dois círculos, e somar tudo. Então, é só eu fazer esse cálculo. A área do retângulo, que vai ser a área lateral, né, vai ser 28π vezes 28. Que vai dar, deixa eu ver aqui, fazer essa conta, 784π. Certo? A área da base é a área da circunferência, a área do círculo. Então, vai ser π vezes o raio ao quadrado. Esse 14 ao quadrado vai dar 196π. Certo? Como eu tenho duas bases circulares, eu vou multiplicar esse 196π por 2. Então, eu vou somar 392π mais a área lateral. E isso aqui vai me dar a área total do cilindro, certo? Sempre que for um cilindro reto, nós vamos fazer a área total assim. E aí, eu vou chegar na resposta aqui, que vai ser 1176π. Como os meus números estavam em centímetro, eu vou achar a minha área em centímetro quadrado, correto? Nessa questão 7, eu tenho uma pirâmide de base quadrada e eu tenho a aresta da base e a aresta lateral. Então, a nossa pirâmide, ela vai ser uma base quadrada aqui. Aqui embaixo, que é a aresta da base, vai ser 6. E aqui a aresta lateral, 3 raiz de 6. Então, esse é o esboço aqui, mais ou menos, da pirâmide. Não tem problema se você não souber desenhar a pirâmide, né? O importante é a gente saber onde que estão esses segmentos, né? Mesmo que seja na sua imaginação, você não tenha o desenho do sólido, e conseguir calcular nas figuras planas, né? Então, é importante você desenhar a base da sua pirâmide, né? Nesse caso, a base é quadrada, de lado 6, desenhar a face, por exemplo, se você precisar calcular a área, calcular a apótema, né, a face da nossa pirâmide vai ser um triângulo, né, como a minha pirâmide é uma pirâmide regular, esse triângulo vai ser isósceles, tá bom? E aqui, ó, exatamente aqui, né, vai ser 6, tá vendo? Então, essa é a base da pirâmide e essas são as faces laterais. Então, você sabendo isso aqui, você já consegue visualizar como que funciona. Eu preciso do volume. Para calcular o volume, eu tenho que achar a altura da pirâmide. Tá aqui no meio, ó. Beleza? Vai cair bem no centro lá do quadrado, porque a nossa pirâmide é regular.
Então, vai cair no centro certinho. Para calcular essa altura, eu tenho duas possibilidades de usar o Pitágoras, tá? Como nesse problema eu tenho a aresta lateral, eu vou fechar esse triângulo aqui, ó, tá vendo? Para eu poder usar a aresta lateral, a altura e esse segmento aqui na base. Então, esse segmento que eu fiz na base, ele vai do centro ao vértice, tá vendo? Ó? É o raio do círculo circunscrito, né? A gente chama de raio mesmo. É o raio do círculo que está em volta aqui, passando nos vértices desse quadrado. No caso do quadrado é bem simples de calcular, tem vários jeitos de calcular esse raio, né? E eu vou fazer usando a diagonal. Nós sabemos que a diagonal do quadrado é o lado vezes raiz de 2. Então, 6 raiz de 2 vai dar 2 raios aqui que eu preciso. Então, esse raio vai dar 3 raiz de 2, certo? E aí, esse triângulo que eu fiz aqui, ó, vou desenhar ele aqui embaixo de novo. A hipotenusa é 3 raiz de 6, que é a aresta lateral. Um cateto é a altura. E o outro cateto é o raio aqui da base, que eu acabei de descobrir que é 3 raiz de 2. Né? Esse Pitágoras também você pode usar para qualquer pirâmide reta, né? A altura, raio da base e a aresta lateral, tá certo? E nós vamos calcular e já vai dar a altura para eu fazer o volume. Então, vai ficar a altura ao quadrado mais esse 3 raiz de 2 ao quadrado é igual o 3 raiz de 6 ao quadrado. Não esquece esses parênteses aqui para você levar ao quadrado todo mundo direitinho, não ficar faltando nada. Então, vai ficar 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18. 3 ao quadrado, 9 vezes 6, 54. Então, a altura ao quadrado aqui vai dar 54 menos 18, que vai dar 36. Então, a altura vai dar 6, certo? Então, já tem a altura da minha pirâmide, aí eu consigo fazer o volume, né? Para calcular o volume, eu também preciso da área da base. Vou fazer a área da base aqui no cantinho, ó. A área da base, como é um quadrado, vai ser 6 vezes 6, 36. E o volume da pirâmide, 1/3 da área da base vezes a altura, né? Essa forma de volume a gente usa para pirâmide e para cone, né? Então, essa aqui também é uma fórmula importante para você guardar para dois tipos de sólido que a gente vai usar. Então, pronto, ó, o volume vai ficar 1/3 da área da base vezes a altura. Tranquilo, né? Você pode simplificar aqui, o 6 por 3 vai dar 2 vezes 36, 72, né? Na unidade aqui de medida, que é centímetros cúbicos, ok? Então, essa é uma questão importante, né? Bem típica aí de volume da pirâmide. Nessa questão 8, eu tenho um cubo com água até a metade e eu vou colocar uma esfera. Então, o que vai acontecer? Parece aquela questão que a gente fez antes, né? Você tem lá o seu cubinho e aí, quando a gente coloca um objeto, o nível da água vai subir. Esse nível de água que subiu vai ser exatamente o volume do objeto, que nesse caso vai ser o da esfera. Então, vou fazer o volume de água, né? Esse cubo tem a aresta de 60 centímetros e o nível aumentou 3 centímetros. Então, o volume aqui vai ficar 60 vezes 60 vezes 3. Aí, eu vou calcular esse volume e vou usar ele para o volume da esfera, né? Que é o mesmo volume do objeto. Então, vai ficar 36 vezes 3, 108, vai ficar 10.800 centímetros cúbicos, correto? E aí, o volume da esfera, a gente vai usar a fórmula dele, que é 4/3 de πr ao cubo, tá? Então, essa fórmula aqui também, importante a gente guardar, né? Volume da esfera. E eu vou igualar esse volume com o 10.800 e eu preciso calcular o r ao cubo e eu tenho que usar o π como 3. Então, vai ficar 4/3 de πr ao cubo igual a 10.800. Esse 3 com esse 3 já posso cancelar e é só eu passar o 4 dividindo o 10.800 dividido por 4 vai dar o r ao cubo, que deu 2.700, tá certo?
Nessa questão 9, eu tenho uma esfera de raio 3 e eu cortei essa esfera com um plano, formando uma seção circular. Vou fazer essa seção aqui, ó, tipo cortar uma tampinha da laranja. Vai dar um círculozinho com raio 2 raiz de 2. Meu desenho não está muito bom, eu espero que seja possível entender. E aí, esse plano que eu cortei, ele tem uma certa distância do centro. Quanto mais perto do centro eu cortar, maior vai ficar a minha seção circular, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui, ó, formando um triângulo. Isso aqui é o raio da esfera, que é 3, beleza? Então, vai formar um triângulo retângulo aqui e eu vou calcular essa distância, né, que eu tô querendo descobrir aqui, ó, esse Dzinho, calcular usando Pitágoras, tá certo? Então, vou fazer distância ao quadrado mais o 2 raiz de 2 ao quadrado igual a 3 ao quadrado. Então, essa maneira de resolver você pode usar sempre também que você tiver um plano seccionando uma esfera. Então, vai ficar 4 vezes 2, 8, e aqui vai ficar 9. Então, o D ao quadrado vai dar 1, quer dizer que a distância é 1, né? Nossa unidade aqui é centímetro, tá ok? Então, esse probleminha da esfera, na verdade, a gente resolve usando o teorema de Pitágoras. Ele é um problema bem simples, porém, se não tiver a figura, né, você vai precisar montar essa visualização aqui para você calcular. Gente, nessa questão 10, eu vou ter um cone, um reservatório. A tampa dele é um círculo de raio 8. Então, vai ter aqui o conezinho, o raio aqui vai ser 8 e a altura aqui desse cone vai ficar 9, beleza? Então, com essa informação eu já consigo calcular o volume dele, tá bom? E eu vou substituir por outro de forma cúbica, com aresta 10. Tá certo? Então, eu vou trocar de reservatório. Estando o reservatório cônico completamente cheio, ao se transferir a água para o reservatório cúbico, a altura do nível atingido pela água será quanto? Então, eu vou encher esse cone aqui e vou despejar, e essa água vai atingir algum nível aqui, ó. E eu tô querendo descobrir esse nível de água, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou ter que calcular o volume, né? Porque já que eu vou transferir a água para cá, eu vou transferir um certo volume de água e essa grandeza que vai me dar a quantidade que eu vou encher aqui do cubo, tá ok? Então, eu vou fazer o volume do cone e vou igualar com o volume. Como eu não vou encher o cubo todo, eu vou encher uma altura menor, esse objeto que eu enchi aqui, ó, vai dar o formato de um paralelepípedo, tá vendo? Né, ó, comprimento, largura e altura, tá certo? Então, o volume do cone é 1/3, o volume do cone 1/3 da área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura, certo? Esse é o volume do cone, 1/3 da área da base vezes a altura, é a mesma fórmula que nós usamos para pirâmide. E eu quero que seja igual a esse volumezinho aqui, ó, que é 10 vezes 10 vezes x, tá certo? Nessa questão, pediu para considerar a aproximação do π como 3. Então, posso cancelar esse π como 3 aqui e resolver essa conta. Aqui vai ficar 64 vezes 9 é igual a 100x, certo? Então, é só eu calcular aqui 64 vezes 9 e dividir por 100, que já vai dar a altura x, que vai ser 5,76 metros, certo? Então, é isso. Essa questão é questão de comparação de volumes, também é um tipo muito comum, e a resposta dela vai ser 5,76.